teu filho, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor os chamou, o Senhor escolheu, o Senhor os capacitou, e nós te adoramos, ó Deus, porque estamos aqui hoje, Deus, para receber essa tua palavra em o nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus. Amém, glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Graça e paz para você que está aí nos assistindo da sua casa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você tire esse tempo para falar com o nosso Deus, para ouvir aquilo que o nosso Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite. Eu já quero agradecer a oportunidade, no nome poderoso de Jesus Cristo, e agradecer a você que abre a porta da sua casa, através dos meios de comunicação, para receber a palavra do Senhor. Quero dizer para você, como o nosso papai Blaia sempre ensina, que esse tempo ele jamais será tirado da sua vida, amém? Tudo que você faz para o Senhor jamais é tirado da sua vida, glória a Deus. Como a mamãe ministrou para você que estava no início e para você que está chegando agora, a mamãe ministrou que nós temos que ser portadores de boas novas. Nós temos que ser pessoas que levam palavras de conforto às outras pessoas. Então, que você agora aí na sua casa dê uma palavra de bênção para aquele que está ao seu lado, para aquele que está te acompanhando. Você que está aí através do chat, abençoa o teu irmão que está acompanhando com você, que está assistindo com você nesse momento. Vamos lá, vamos te dar 30 segundos, abençoa aí, libera uma palavra de bênção para eles, abençoa eles, que Deus vai falar grandemente aos nossos corações nessa noite, amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, eu coloquei aqui como tema dessa mensagem, como título para essa mensagem, uma questão. Será que a vontade de Deus é boa? Para vocês que estão aqui no estúdio, para você que está aí nos ouvindo online, eu gostaria que você ficasse com essa questão hoje. Será que a vontade de Deus é boa? Será? Nós sabemos que sim, mas vamos comprovar dentro da palavra? Fica com a gente aí até o final, pode ter certeza que Deus vai falar grandemente com você. Eu prometo, eu vou ser bem breve e tudo será feito para a honra e glória do nosso Senhor. Quem está com a sua Bíblia aí em casa, por favor, abra no livro de Romanos, no capítulo 12. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Louvado seja Deus pela tua vida que está nos assistindo aí e aonde chega esses meios de comunicação. Como o papai disse aqui agora há pouco, compartilha esse vídeo, convida seus amigos, sabe? Usa esse momento para evangelizar na vida do teu irmão. Chama ele para assistir com você, abre uma sala, compartilha mesmo. Vamos divulgar a palavra do Senhor. Vamos aproveitar as ferramentas que Deus tem entregado em nossas mãos para continuarmos fazendo a obra. Independente de qualquer problema que a terra tenha passado ou está passando, a obra do Senhor ela não para e ela não pode parar, amém? Então vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim a palavra do nosso Deus: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pelo quê? Pela renovação da sua mente. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Amados, a palavra de Deus é bem clara quando no tocante a dizer pela renovação da mente. Isso quer dizer que muitas das vezes a nossa mente ela vai de encontro àquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E para mudar a minha mente, para eu mudar a minha mente, eu preciso atingir três princípios. Eu preciso ter 3 tipos de ações para que a minha mente ela seja alterada, para que a minha mente seja mudada. Eu tenho que mudar a percepção, eu tenho que mudar o meu pensamento para o futuro e eu tenho que ter um plano de ação. Quando eu mudo a minha percepção,
Quando eu começo a ter pensamento, planejamento para o futuro, eu, obviamente, entro num plano de ação. E assim eu consigo seguir aquilo que a palavra do nosso Deus está nos ensinando nessa noite. E vamos abrir em Lucas capítulo 15. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Dá um glória a Deus aí. Grita bem alto no ouvido do seu irmão aí em casa. Aleluia. Ó, o Azaf já está no óleo aqui gritando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Vamos ler a palavra do Senhor. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá, desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho e voltarei a meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Aleluia, até aqui, amém. Louvado seja o Senhor. Como eu disse no início da palavra, irmãos, para que nós possamos mudar a nossa mente, nós precisamos mudar a percepção. O primeiro ponto é mudar a percepção. E esta parábola, a parábola do filho pródigo, do filho perdido, é um texto que eu acredito que toda a igreja conhece, e ali onde ele resolve, então, seguir o seu próprio caminho. Deixa a casa do pai e vai seguir o seu próprio caminho. Qual foi a primeira situação para que esse jovem, quando ele se depara, a Bíblia diz que quando ele chega para o pai e fala: Pai, eu quero a minha parte da herança, ali o pai distribui a herança para ele, entre ele e o irmão, mas ele não sai de imediato da sua casa. A Bíblia diz um tempo depois, não muito tempo, porque a Bíblia diz logo depois, mas ele ainda de posse da herança, ele ainda estava em casa, mas aquele jovem desejava algo mais, aquele jovem precisava de algo mais, ele desejava, ele queria conhecer alguma coisa, ele queria conhecer algo que não tinha ali. Então, naquele momento, ele então toma posse dessa fortuna e vai conhecer o mundo. E para resumir a história, a Bíblia diz que quando chegou uma crise, ele já não tinha mais nada, e ele então se pega trabalhando, cuidando de porcos. E ali a primeira coisa que acontece com ele, quando ele chega nessa situação, ele então tem uma mudança de percepção. Ele examina a si mesmo. A Bíblia diz, no versículo 17, caindo em si, ou seja, quando ele cai em si, quando ele muda a percepção, ele fala: mas o que eu estou fazendo? O que foi que eu fiz? Como eu vim parar nessa situação? Por que eu escolhi isso? Então, quando ele muda a percepção dele, a mente dele começa então a alterar, a mente dele começa então a mudar. E quando ele muda a percepção, ele reconhece que errou. E reconhecer que errou é um dos primeiros passos, ou se não, o passo mais importante para que nós possamos começar a mudar de vida. É o passo mais importante, né? Apocalipse 2 diz: lembra-te de onde caiu e arrependa-te. Então, o primeiro passo, quando ele muda essa percepção, quando ele muda, ele entende: o que foi que eu fiz? Como eu vim parar aqui? Eu estou aqui desejando comer essa ração de porcos, e lá na casa do meu pai, os empregados
tem de sobra, tem comida de sobra. Deixa eu falar, errar, todos nós erramos. Errar faz parte do ser humano. O ser humano erra. Mas o importante de errar é quando se percebe o erro, é nós fazermos uma autoanálise, é nós fazermos examinarmos a nós mesmos e se arrepender desse erro. E tentar consertar o erro. Na medida do possível, tentar consertar o erro. Porque somos humanos. Por que ele saiu de casa? O que ele buscava? Talvez ele buscava reconhecimento. Talvez ele buscava algo mais. Em nossa vida toda, em nossa convivência, o ser humano, ele vive buscando conhecimento. Ele quer ser reconhecido por algo, ou ele quer ser reconhecido por alguém. Ele quer ter a aprovação de algo, ou ele quer ter a aprovação de alguém. Por isso que existe moda. Por isso que existe os chamados modismo, porque um faz, o outro quer fazer também, porque ele quer ser reconhecido por aquilo, e assim vai se disseminando. Seja uma pessoa, seja um grupo de amigos, uma rede social, enfim, não importa, mas o ser humano ele tem essa necessidade. Talvez por isso esse jovem falou: poxa, eu tenho tudo aqui, tenho na casa do meu pai, eu tenho a fortuna, meu pai já me deu minha fortuna, eu tenho vida aqui, eu estou tranquilo, mas eu quero algo mais, eu quero conhecer mais. E aí, voltando a dizer, ele caiu nessa situação. Então, como que eu posso transformar, como eu posso mudar pela renovação da minha mente? Para renovar a minha mente, como eu disse, a primeira situação, temos que mudar a percepção das coisas. Nós temos que fazer 3 perguntas importantes para nós mesmos, sabe? Eu tenho que parar, eu tenho que meditar e falar o seguinte: quem eu sou? Qual é o meu propósito? E o que eu estou fazendo com isso? Eu preciso identificar quem eu sou. Eu preciso identificar qual é o meu propósito. E com essas 2 perguntas respondidas, eu tenho uma terceira pergunta, que é: o que eu estou fazendo com isso? Agora que eu sei quem eu sou, agora que eu sei qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo com isso? Perceba que quando ele cai em si, quando ele faz essa autoanálise, quando ele tem essa mudança de percepção, a primeira coisa que ele fala é: peraí, eu sou filho. Eu sou filho. Qual é o meu propósito? O meu propósito era estar na casa do Pai, desfrutando daquilo que o Pai tem para mim, desfrutando daquilo que o Pai distribui até para os empregados. E o que eu estou fazendo com isso? Então ele lembrou: o que eu estou fazendo com isso? Olha, simplesmente eu abandonei tudo isso, pequei contra meu pai, pequei contra a casa do meu pai. Sabe, amado, a missão do mundo é separar pessoas, é separar o homem de Deus e separar o homem do homem. Essa é a missão do mundo, essa é a missão de Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, amém? Então, a missão dele é essa: é separar as pessoas de Deus e separar o homem do homem. Quando houve lá o pecado de Adão e Eva, houve-se uma separação. Terminou-se a conexão entre o homem, a conexão direta entre o homem e Deus, amém? Na sequência, quando eles estão na terra, houve ali o assassinato de Caim e Abel. Ali no assassinato de Caim e Abel, houve-se a separação da conexão do homem com o homem. Então, Adão e Eva provocou a separação de homem com Deus. Caim provocou a separação de homem com homem, quando ele mata Abel. Se vocês verem lá em Gênesis 4, a partir do verso 14, no diálogo de Caim com Deus, Caim fala assim: então é tão grande o meu pecado que não pode ser perdoado? Há de ser que qualquer um que me encontrar na rua vai me matar? Ou seja, acabou o laço de família, acabou o laço do homem com o homem. Então ele já temia que qualquer esquina alguém poderia matá-lo. E aí há uma polêmica de questão de perdão, mas eu não vou entrar nesse fato agora. Eu quero só que você se atente ao seguinte: Deus diz para ele o seguinte: não, eu vou colocar uma marca em você, e qualquer um que encontrar você não o ferirá, porque se ferir você, sofrerá 7 vezes mais. O que você entende? O que eu entendo com isso? Se Deus colocou uma marca para que ninguém o ferisse, é porque a partir dali iria existir essa separação, essa desunião entre homem e homem, esse sentimento de vingança entre homem e homem. Porque senão não tinha necessidade de Deus colocar uma marca, amém? Então, quando aconteceu isso,
houve-se essa separação. E aí, em toda a história da Bíblia, se você vê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a partir do capítulo 3 de Gênesis até Apocalipse, é só o homem tentando consertar aquilo que ele errou. É só o homem tentando, o homem erra, Deus perdoa, o homem erra, Deus perdoa, o homem erra, Deus perdoa. E as promessas de Deus vêm se cumprindo através dos tempos, dos profetas e dos reis, e vêm se cumprindo as promessas do Senhor. E aí nós chegamos até Jesus. Aí eu quero que você abra em João 19. Aleluia. Dá um glória a Deus aí nesse chat. Aleluia. Escreve aí para o seu irmão. Glória a Deus. O livro de João, capítulo 19, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E disse ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando Jesus fez o sacrifício da cruz, ele religou a conexão homem com Deus. Mas ainda precisava fazer algo. Então, quando ele estava ali na cruz, e ali chega a sua mãe, chega ali a sua tia, chega ali mais uma outra Maria, e estava lá o discípulo que ele amava, ele então faz o quê? Ele faz a reconexão do homem com o homem. Quando ele diz: João, eis a sua mãe, Maria, eis o teu filho. E a palavra do Senhor nos fala que daquele momento, daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em família. Jesus restaurou o laço familiar. Jesus restaurou aquilo que tinha se perdido lá no primeiro assassinato. Então, a missão do mundo é o quê? É justamente isso, é não promover essa unidade, é não promover essa união. O propósito do inimigo é te fazer permanecer em constante caos. Porque se eu estou em constante caos, se eu vivo num caos constante, jamais eu vou experimentar a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Quantos estão dentro de igrejas com as suas vidas totalmente no caos? Escuta, eu não estou dizendo que você não está salvo. Você recebeu salvação, você aceitou Jesus, você está na igreja, você ceia, você participa, você dizima, traz o seu dízimo, você oferta, você entrega as suas primícias, mas ainda assim você vive caos na sua vida. Ainda assim você vive caos na sua vida, e muitas vezes a gente fica sem entender por que está passando por tanto caos. Deixa eu lhe dizer algo, que talvez você vai achar que é heresia, mas eu vou mostrar dentro da palavra do Senhor. O fato de você estar na presença de Deus não quer dizer que você não vai viver caos, se não houver mudança na sua vida. Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa versão aqui, Almeida atualizada, porque eu queria que você se atentasse a essa palavra, pairava. Se você vê na NVI, ele vai usar uma outra palavra. Então, a Bíblia diz ali que Deus criou o céu e a terra, aí tem um porém, no versículo 2. Porém, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora, tente para isso, pairava, e no hebraico, significa merasheft. Merasheft. O que quer dizer isso? Quer dizer que é como se estivesse aguardando um acontecimento, aguardando algo acontecer. E Jesus, no aramaico, significa targum onkelos, que significa, é como se assim, como se, um exemplo aqui simbólico, como se a galinha cobrisse todos os ovos até que os pintinhos se chocassem. E lá em Mateus, Jesus fala isso. E então, o Espírito Santo, ele pairava, ele aguardava o acontecimento de algo. E daí, a partir do versículo 3, vem lá as palavras proféticas do Senhor. Haja luz, começou-se a agir
a luz e vocês, enfim, conhecem toda a história da criação. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Voltando à situação do caos. Às vezes a pessoa está vivendo num caos, o Espírito Santo está pairando sobre ele, aguardando o quê? Aguardando um acontecimento. Que acontecimento? Que ele transforme a sua mente, que ele se transforme pela renovação da sua mente. Você que está em casa aí, você que está aqui no estúdio conosco, repita comigo: se eu posso mudar a minha mente, eu posso mudar a minha vida. Aleluia! Se eu posso mudar a minha mente, eu posso mudar a minha vida. E o Espírito Santo está sobre você, aguardando este acontecimento, aguardando este mover sobre a sua vida. Deixa eu lhe dizer algo. É comprovado pela ciência que o homem terreno, ele é movido por duas forças somente que movem a vida humana. A primeira força é evitar a dor, e a segunda força é buscar prazer, satisfação. Então uma pessoa, ela pode fazer ou não fazer algo para evitar a dor, ou ela pode fazer ou não fazer algo para ter prazer, para ter satisfação. Essas são as duas forças comprovadas pela ciência que movem a vida humana. Essas são as duas forças que movimentam todo o ser humano. Não existe, deixa agora eu falar uma coisa para vocês. Não existe nada mais poderoso. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, pode escrever aí no chat. Não existe nada mais prazeroso para uma pessoa do que ter paz. Sim ou não? Não existe nada mais prazeroso, irmão, do que ter paz. Já ouviu aquela expressão? Tudo que eu quero é deitar no travesseiro e dormir tranquilo. Tudo que eu quero é acordar de manhã sem ter preocupação. Vamos ter as preocupações do dia a dia? Sim. Não estou falando que você não vai ter preocupação. Eu estou dizendo da paz. Aquela paz que Jesus nos dá. Aquela paz que excede todo o entendimento. Essa paz. Não tem nada mais prazeroso na vida do homem ou da mulher do que ter paz. Vamos ver lá em Isaías 26, 3. Existe uma condição para que nós possamos viver esta paz. Isaías capítulo 26, no versículo 3. Você que está aí em casa, nos acompanhando aí, Deus abençoe a sua vida, continue compartilhando, curtindo. Vamos movimentar esse stream de vídeo aí para que o Facebook alcance muitas e muitas mais pessoas. Aleluia! Isaías 26, versículo 3. Olha o que o Senhor fala sobre a paz. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque confia em ti. Na versão Almeida, diz assim: Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, amados, confiar no Senhor para que Ele nos guarde em paz. Eu não disse que uma das forças mais poderosas da vida humana é buscar o prazer, a satisfação? E quem tem paz não tem nada mais prazeroso que isso. Como que eu faço isso? Eu tenho que ter a mente firme, como começamos a ler lá em Romano. Eu tenho que começar transformando, eu tenho que começar mudando a minha mente. Deixa eu lhe dizer algo, conhecimento por si só, um conhecimento sem aplicação, ele não vale de nada. Eu posso conhecer toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, eu posso fazer todos os tipos de estudos, se eu não tiver uma aplicação disso na minha vida, não me vale de nada. Não me vale de nada esse conhecimento. Você quer um exemplo? Hoje todo mundo tem smartphone, amém? Todo mundo tem lá o telefone inteligente. A grande maioria não usa talvez 50% das funcionalidades dele. Por quê? Porque nós temos até o conhecimento, mas não aplicamos ele. Não aplicamos isso. Então, quando você tem uma mega ferramenta, que é um smartphone, ele pode responder comandos de voz e toda aquela coisa, mas eu uso só para o meu chat de conversa, para o trabalho, para falar. Eu tenho até conhecimento, eu tenho um manual dele que diz tudo que ele pode fazer, mas se eu não aplico, não me vale de nada. Assim é a palavra do Senhor. Eu posso conhecer toda a palavra, mas se eu não aplico ela, não me vale de nada.
Aquele jovem, ele tinha o conhecimento de quem ele era. Ele sabia qual era o propósito dele. Ele sabia o que devia fazer com isso, mas ele não estava aplicando na vida dele. Quando ele foi para o mundo, ele conhecia, ele sabia o que tinha na casa dele, sim ou não? Ele sabia o que tinha lá. O pai dele, para ninguém falar assim, mas era uma promessa. Não, não era. A Bíblia diz que o pai dele dividiu a herança e entregou para ele. Ele tomou posse da herança. E a Bíblia é bem clara em dizer o seguinte, não foi na hora, porque às vezes a gente lê o texto e a gente já imagina assim, ele pegou a herança, colocou no bolso e foi embora. Não, a Bíblia diz depois, um tempo depois, logo depois, mas quer dizer que ele ainda permaneceu lá, de posse da herança, ele ainda permaneceu lá, desfrutando aquilo que Deus colocou para ele. É como eu disse, se eu mudo o meu pensamento, posso mudar a minha vida. Então, quando chega o momento dele mudar, quando chega o momento que ele resolve mudar o pensamento, ou seja, ele mudou a sua mente, e aí, nessa mudança, nessa percepção, ele percebeu algo importante. Ele percebeu que ele ainda não estava morto. Ele ainda não estava morto. Ele ainda tinha chance de mudar. Eu quero dizer para você que está nos assistindo nessa noite, você ainda não está morto. Ainda há tempo de mudar a sua mente, ainda há tempo de mudar a sua percepção, ainda há tempo de identificar quem é você na pessoa de Jesus Cristo e mudar as suas atitudes. Ainda há tempo. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que quando o pai dele vê ele, o pai dele faz uma festa e diz assim, o meu filho que estava morto reviveu. Naquela situação que ele vivia, o mundo ditava para ele que você já está morto. Para você já não tem mais jeito. Mas precisou ele ter esse momento de reflexão consigo. Precisou ele parar, pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com isso? E no momento que ele percebe que ele não está morto, ele entende um segundo propósito, uma segunda vertente que lhe dá força para ele mudar a sua história. Ele percebe que ele não está impotente, que ele ainda poderia consertar as coisas. Quando ele percebe que ele ainda poderia consertar as coisas, ele vai para o segundo princípio de mudança de mente, que é pensar e planejar em relação ao futuro. Deixa eu lhe dizer algo muito importante para você. O nosso dia, ele é chamado presente. E ele não pode, eu não posso e você não pode mudar o passado. Passado é passado. Entenda bem, querido. Passado é passado, você não pode mudar o passado, eu não posso mudar o passado. Mas por que o dia de hoje é chamado presente? Porque ele me permite mudar o meu futuro. Ele me permite planejar o meu futuro. Você não pode mudar o passado. Para de ficar se agarrando em coisas do passado. Se perdoa. Perdoa quem você precisa perdoar. E muda a tua mente, muda a tua percepção, planeja o teu futuro. O que você vai fazer para Jesus amanhã? O que você vai fazer para Jesus hoje? Quando você desligar desse aplicativo, quando você desligar dessa televisão, depois que você ouviu essa palavra, o que você vai fazer? O que você vai mudar no seu comportamento? O que você vai mudar na sua vida? Ele percebeu que não estava mais impotente, que ainda podia consertar as coisas. Então ele começou a planejar o seu futuro. E quando ele começa a planejar o seu futuro, aí acontece o ápice da mudança do ser humano. Ele reconhece o seu erro. Eu quero dizer, o seu erro, o erro dele, porque nós temos mania de culpar os outros pelos nossos erros. Nós prolongamos as nossas mudanças, porque ficamos a todo tempo procurando desculpa. Mas eu parei de fazer isso porque aquele pastor era muito chato, não me chamava para pregar, não me chamava para cantar, não deixava eu subir no altar, dando desculpas para aquilo que eu deixei de fazer, dando desculpas para o momento em que eu disse para Deus, Senhor, me dá aqui a minha parte da herança, que eu vou conhecer outras coisas. Então reconhecer o seu erro
reconhecer o meu erro, estou falando de mim, Claudio Honor, reconhecer o meu erro é o ponto principal de mudança de mente. Então, quando ele muda, quando ele reconhece o erro, ele então faz ali, ele constrói um plano de ação. E qual que é o plano de ação dele? Vou voltar aqui em Lucas 18, 15 no capítulo 15, no versículo 18, para a gente entender aqui qual foi o plano de ação dele. Depois que ele teve toda essa mudança de pensamento, olha o que ele diz no 18, um plano de ação. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Esse foi o plano de ação. Ele então reconheceu o seu erro e ele falou: eu vou mudar. Sabe aquelas conversas de fim de ano que a gente fala assim: ano que vem vai ser tudo diferente, no próximo ano eu vou fazer as coisas diferentes. Só que aí entra janeiro, fevereiro, março, e aí eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu nunca vou mudar. Porque se eu faço coisas diferentes, se eu faço as mesmas coisas, eu terei sempre os mesmos resultados. Então, se eu preciso mudar a minha mente, a palavra do Senhor ela é bem clara: transforme-se pela renovação da sua mente. Então, qual foi o plano de ação dele? Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou restaurar a minha morada no meu pai. Ei, deixa eu lhe dizer algo importante aqui. Ele não disse assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão, vou dizer para ele: pai, eu saí na condição de filho, eu quero voltar na condição de filho. Não. Quando você reconhece o erro, você entende que você está então na vontade do Senhor. E ele disse assim: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer assim: trata-me como um dos teus empregados. Trata-me como um dos teus servos. Essa é a verdadeira mudança. Ele mudou por completo. Ele disse assim: não, eu errei, o erro foi meu, eu tenho que chegar lá e se meu pai me deixar ficar na condição de empregado, já está ótimo. O importante é que eu volte para a casa do meu pai. E daí você fica aí sentado de braços cruzados dizendo: se eu não tiver cargo, eu não volto mais. Está errado, querido. Muda a tua mente, renova, transforme-se pela tua mente. Para de meninice. Reconhece o teu erro, perdoa, libera perdão e volta para fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Amados, quando ele chega, vocês conhecem a história, eu já estou terminando. Ele chega lá para cumprir o propósito dele, aquilo que ele planejou. Então no versículo 18 e 19 nós lemos aqui que ele se planejou, mas ele não ficou só no planejamento. Lembra que eu estava falando dos nossos inícios de ano? Esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, eu vou acompanhar mais as caravanas, eu vou participar mais. Ótimo, ele fez um plano, mas o versículo 20 diz assim: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele já tinha planejado. Ele passou pelas 3 fases que eu disse no início. Ele mudou a percepção. Ele começou a pensar em relação ao futuro. Olha, se eu ficar aqui, a minha vida acabou. Mas eu tenho lugar na morada do meu pai. Eu tenho lugar na casa do meu pai. Ainda que, como servo, eu tenho lugar na casa do meu pai. E aí ele construiu um plano de ação. Qual seria o plano de ação? Eu vou até o meu pai, vou dizer para ele: pai, eu errei, eu pequei contra ti, contra Deus, eu quero que você me aceite como um empregado na sua casa, mas me aceite, eu quero voltar para a casa do pai. E daí no versículo 20 a Bíblia diz assim: a seguir ele levantou-se e foi. Então, querido, uau, você já mudou a sua mente, você já mudou a sua percepção, você já planejou o futuro, agora tem que fazer. O versículo 20 diz: a seguir ele levantou-se e foi. Vamos parar de dar desculpas e vamos fazer. Sabe, essa situação toda que está acontecendo no nosso país é um momento perfeito para quê? Para que nós possamos parar e fazer um autoexame, fazer uma autorreflexão. E ver: Senhor, eu errei aqui,
como esse jovem fez. Eu pequei contra o meu pai, ele disse. Ele não ficou dando desculpa. Mas é porque o meu irmão mais velho pegava no meu pé, por isso eu pedi minha herança e saí de casa. Não. Talvez ele tenha dado essa desculpa. Talvez quando ele chegava em algum lugar, mas por que você saiu da casa do meu pai? Por que você saiu daquela igreja? Porque o pessoal do louvor lá tocava muito alto. Bateria estourava muito alto. Por que você saiu daquela igreja lá? Porque, sei lá, o pastor fala a paz do Senhor para um, não fala para o outro. Sabe? Talvez ele chegava com essas desculpas. Mas quando ele caiu em si, ele entendeu, não, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. O meu pai me deu a herança lá dentro da casa dele. Meu pai distribuiu a minha herança ali dentro da casa dele. E aí, ele caiu em si. Agora tem uma chave aqui para vencer o mundo. Escute, não é fácil. Eu vou dizer para você que não é fácil vencer o mundo. Eu também já tive aí do outro lado. Eu também já passei por muitas situações. E eu não sou perfeito, eu erro sempre. Não é fácil vencer o mundo. Mas 1 João, capítulo 5, versículo 4, nos dá uma chave poderosa para a gente mudar a nossa mente, mudar toda a nossa história. E não precisa esperar o ano novo, não precisa esperar passar a pandemia, não precisa esperar acabar esse Covid-20 aí, Covid-20, não precisa. Só precisa dessa chave, 1 João 5, 4. Com essa chave, se você colocar em prática agora, você acordará de manhã uma pessoa diferente no Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória de quem vence o mundo. 2 pontos. A nossa fé. Aleluia. Qual que é a chave para vencer o mundo? A fé. Irmão, pratica a fé. Tem que ser praticada. Lembra que eu falei? Só conhecimento sem aplicar na vida não é nada. Agora você sabe que a fé é a vitória que vence o mundo. É a fé. É a fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Então pratica a tua fé. Vamos ter assolações? Vamos ter preocupações? Sim, vamos. Mas fala para esse problema aí: maior é o teu Deus. Maior é o teu Deus. Dificuldade você vai ter? Vai. Mas se anima. E agora, para fechar com você, para fechar com chave de ouro, vai no versículo 5 desse mesmo texto aí. Você vai ver agora quem é que vence o mundo. 1 João 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo? Uma pergunta a Bíblia está nos dizendo aqui. E a resposta é: somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Está difícil vencer o mundo? Tá. Creia que Jesus é o Filho de Deus e você vai vencer. Está difícil vencer o mundo? Exercita a tua fé. Mas é impossível. Ótimo, é impossível. Leia mais a Bíblia, você vai ver que está cheio de coisa impossível lá. Você vai ver que um homem ficou dentro da baleia lá 3 dias. Assim, se você for racionalizar, é impossível. Exercita a tua fé. Está na Bíblia? Creia e exercita a tua fé. Amém? Para que sejamos... Amado, lembra qual foi o título dessa mensagem? Será que a vontade de Deus é boa? Se você voltar lá em Romanos, no livro que a gente começou, Romanos 12, eu vou mostrar para você que Deus, ele é tão bom, Deus, ele é tão justo, que ele nos permite fazer essa pergunta e ele dá os caminhos da resposta. Aleluia. Romanos 12, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Tem uma vírgula aí. Lembra da pergunta? Olha a resposta. Para que sejam capazes de experimentar e, o que está escrito na sua Bíblia aí? Comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você renova a sua mente, você vai poder experimentar e comprovar. A Bíblia está dizendo: a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
Então, respondendo a pergunta que eu fiz no início, sim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ela está disponível para você, ela está disponível para mim, desde que a gente esteja disposto a fazer como esse jovem, mudar a nossa percepção, entender quem nós somos em Cristo, entender qual é o nosso propósito e agir para cumprir esse propósito. Aleluia! Quando você experimenta o prazer de obter a vontade de Deus na sua vida, a tendência é você só querer mais, mais e mais, porque, como eu disse, o ser humano ele é movido por duas forças, evitar a dor e buscar prazer. Se você está tendo prazer na lei do Senhor, como diz Salmos, você vai meditar nela de dia e de noite, você vai crescer na graça e na sabedoria. Busque o Senhor com prazer e você vai ver, vai experimentar e vai comprovar a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade, em nome santo do Senhor, aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor.